Está no ar o FUIcast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje, diretamente aqui do World FUI Institute, eu tenho o prazer de estar com, sem sombra de dúvida, um dos maiores gênios do transplante capilar, Dr. Koray Erdogan. Ele é diretamente de Istambul e já desenvolveu diversos dispositivos que agora vocês conhecem a arte. Agora vocês vão conhecer o criador. Seja muito bem-vindo, Dr. Koray. É uma honra para a gente ter você aqui conosco. Thank you for your very good words. This is the first time in Brazil, and I'm very happy to be here Really? with you. And I want to thank all of you to give this opportunity to me. Thank you very much. A gente que agradece, na verdade, o transplante capilar a nível mundial te agradece por estar ao longo desses anos desenvolvendo tantas coisas incríveis. Igual recentemente, eu digo 2 anos atrás, só para você saber dessa história que eu acho que você não sabe, quando eu fui na sua clínica, durante o congresso do World FUI, eu tinha feito 2 cirurgias de transplante capilar. E chegando lá, realmente para mim foi uma inspiração ver a excelência com que você trabalha e treina a sua própria equipe, porque eu cheguei a conversar com algumas das suas assistentes e elas foram bem incisivas em relação ao seu treinamento com a parte teórica da equipe, coisa que eu vejo pouco aqui no Brasil, ou de como montar uma infraestrutura tão grandiosa e de tanta excelência igual você fez lá. Você quer contar um pouco pra gente como que foi a sua história e também todos os artifícios que você foi desenvolvendo ao longo desses anos? Ask me. It's it's really hard to run such a huge clinic. We planned it together with my friends. Also, it will be the Castle of World FUE Institute, and we were planning to repeat the workshops there in every 2 years. So that's the reason I plan to make an excellent building, including everything inside, and I designed it exactly for a workshop. So that is the reason it wasn't. But if you ask from my side, you have to feed that dinosaur every month. Muito bom. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu venho de outra época. Comecei há pouco tempo atrás no transplante capilar e você desenvolveu toda a sua técnica no FUE manual. E quando eu fui lá na sua clínica, foi a primeira vez, na verdade, que eu cheguei a ver alguém operando com tanta excelência no FUE manual. Explica pra gente, até hoje, você opta por fazer suas cirurgias no FUE manual e pretende mudar ou pretende continuar nessa técnica? E quais são os desafios assim, para começar no FUE manual? Yeah, I started as manual technique, and it was a different technique than other manual techniques. Also, we call this sequential technique. With the right hand and with the left hand, we are using together with 2 hands. So we have a chance with this technique. We have a chance to control the graft quality immediately after you cut the follicle. I'm still working with the manual system, and during that time, many excellent, perfect devices came. Many good devices, but I still keeping my technique in a manual way because I believe that manual technique is the best way to keep the donor in a better position, in a safe position, and you damage the donor minimum when you compare all the electrical devices. When the manual is still the best technique to keep the donor area. With the same donor area, with the same donor capacity, I can extract more graft number than any motorized system without damaging the graft. And so by time when I started to do, I didn't want to change my technique. I'm continue. I will never change it. I can do everything by manual technique. I am the one of the pioneers with long hair FUE. I did my first cases in 2015 with long hair, with long hair punch. So I realized if there is something necessary in the market or in this field of hair transplantation, you have to find the way for yourself. So that is the reason I presented coverage value first time in 2015, and after that coverage value, we have to map the donor area because
if you don't want to damage your patients, you have to make extraction very homogeneous way. So I decided to find the limit of the donor. So I presented coverage value for the first time. So when I presented coverage value, I was checking the donor area by manual system, with a micrometer, micrometer, and with thermoscope I'm checking it takes a lot of time. So that is the reason. This is the story of keyboard and keyboard mobile. So I started to develop a new technology, because you have to count every follicle one by one, the caliber of each hair. So that is the story. When I when I realized the coverage value is very important, so I have to find a way to use it in my daily practice better, in a better position. So that's the story. Yeah. Pra gente, é algo que eu sempre falo com... A gente tem, inclusive, um curso de educação. Quando eu falo sobre o coverage value, eu sempre coloco uma foto que eu tirei com você lá e falo que é um assunto de extrema importância. Antigamente, quando a gente fazia análise da área doadora pela aquela regra do John Cole, eu tenho um caso que eu acho muito bom, eu não sei se foi apresentado por você ou pelo Rusto, que a área doadora é super depletada e a única forma de você conseguir extrair folículo daquela região seria sabendo o coverage value. Então, quando você entende dessa ferramenta, dessa conta matemática que você realmente propôs para a gente, é algo que eu, inclusive, faço algumas aferições sobre. Igual, o número de fios vezes o calibre, a gente pode interpretar também que com o tratamento clínico, a gente consegue aumentar o calibre dos fios. Então é o que eu falo. O número de fios também. E exatamente, o número de fios. Então a gente consegue, de fato, melhorar o coverage somente com a parte clínica, sem fazer nenhuma extração dali. Então é o que eu falo com o paciente. Às vezes eu olho, ele fala, mas vai melhorar a minha área doadora? Eu falei, olha, número de fios eu não sei, mas o calibre eu consigo melhorar e, consequentemente, porque tenho um médico lá na Turquia que me mostrou isso, através de uma conta matemática, a gente vai conseguir aumentar a sua área de cobertura. Inclusive, isso é algo que eu falo com pacientes que sofrem de alopecia cicatricial, porque a gente, às vezes, não vai conseguir aumentar o número de fios, mas, de fato, o calibre, contanto, eu aumento a cobertura. Então, eu acho muito legal e interessante que, com uma fórmula matemática que você trouxe, talvez, através de diversas análises, a gente consegue aumentar o nosso campo de ação e trazer isso para o nosso campo de segurança. E complementando, Dr. Koray, você faz do tratamento clínico uma rotina nas suas condutas de pacientes cirúrgicos? Sorry, I couldn't catch the question. Yeah, we scan every case with no exception, because even in one session he needs less graft number, for example, just 3,000 graft, but probably in 10 years time we will need a second, maybe third surgery. So I need that data in my hand, so I can control his donor area in the next years. Fantástico. It's a routine. Yeah. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação a quando nesse período de tempo que você resolveu fazer a mudança do seu método de implantação, já que a área doadora foi sempre algo que gerou dúvida para você, por isso até desenvolveu. Quando veio o Keep? For the placer, are you talking? I think you are talking about the placer. Yes. Yeah. So I was performing with forceps. I was placing with forceps, and Jose Lorenzo, one of close friend of mine, we made a study in 2013. We made a study together, and we compared the results with the forceps and implanter. And I realized his results are better than my results, because he's using a different technique. And I was depressed on that time, so we started to check. I'm checking my work and what's wrong, where I do the wrong thing. So I realized that with forceps, we were damaging the follicles while placing them, because after a while, the skin is getting tight and the permanent incisions are getting tight. So we squeeze the graft while we are trying to place them and trying to find the incision hole. We damage them.
And I check in which case mostly I made this damage to the graft. We have splay grafts and some curly grafts, fragile grafts. So I love premade incision. I can make a better planning by premade incisions. So I should find a way. I tried implanter, but implanter is not for premade incision. So I should find something new. So that's the story, starting the story. Then I work on Keep. It changed many times. And finally, now everybody is using in their daily practice Keep. And I also want to mention that Antonio Ruston is an amazing man. He is my idol. His professionality, his Yeah. personality, everything. I respect him a lot, and he is more experienced in this field more than me. Muito Dr. Coray, a gente sabe, e o senhor citou agora há pouco, que em 2016 você estava ali com José Lourenço, analisando a parte de implantação, tudo, e ele é um grande amigo seu. Em 2016 você foi cofundador do WFI. Ao lado de Jerry Young, Dr. José Lourenço e também Dr. Lupanzula. Lupanzula? Yes. I think so. So, qual é a importância do World Food Institute e qual o propósito da criação dele em 2016? A gente sabe que você veio do ISHRS e montou junto e cofundou com esses amigos, né, e grandes nomes do transplante capilar no mundo. Qual o grande propósito do World FUE? Politics. Yeah, we were all together in international society. We were in a scientific team of internet because these names, the World FUE Institute doctors, are the most experienced doctors in FUE technique. The problem, so FUE technique is different than FUT technique, and we were discussing how to handle it because many doctors after many age it's not possible to perform every extraction technique themselves, and because of this point we think in a different way. I support delegation of extraction. If you are controlling, that's the reason I'm checking every technical detail in FUE. If I do everything myself, if I do extraction, it doesn't mean that I don't know extraction. Of course, you have to know how to extract, but they should give you we should discuss the criteria of delegation. This is what I am thinking from the beginning. So instead of banning some doctors, instead of throwing some doctors out, we should start to discuss the criteria of delegation. For example, if they say, if we talk about, and if we say only doctor can do only one surgery per day or two surgery, it's okay, I can understand this. But if you push me to put a sign, something that I don't believe, it will not. And many doctors in international society, you know their names, nearly all of them, they delegate, but nobody is selling. They put the signature and they ignore what they are doing. So these characteristic doctors in World FUE Institute, we didn't do that. So we will try to find a way in a honest way, and we don't want to lie to our patients. Fantástico. Eu tenho mais uma pergunta em relação, só para a nossa audiência ter uma informação relevante. Em 2004, o Dr. Coray começou a fazer FUE associado à técnica combinada de FUT. Em 2006, ele começou a fazer FUE simplesmente a cirurgia toda, em 2006. É um oráculo, né? Então, assim, 10 anos antes do mundo, né? vamos dizer. doutor, He knows me better than me. Yes. But he knows your timeline, you know? But I want to correct something. We did the study with Jose in 2014. Ah, ok. In 2006, keep already done. Ah, ok. Então, assim, o que eu quero entender é se hoje no mundo nós estamos passando por uma nova transformação de técnica. Assim como a gente passou da FUT para FUE, se nós estamos no momento, e eu vejo alguns serviços evoluindo para isso, da técnica raspada para a técnica sem raspagem. You mean long hair?
Long hair. No, I didn't. I do not. Eu não acho que talvez o long hair vai ser o futuro pela dificuldade talvez do pós-operatório. É um pouco mais difícil de cuidar e tudo. Eu acho que o no shave, talvez o no shave, eu acredito que seja o futuro. Você concorda? Que os pacientes, a grande objeção antes, por exemplo, do FUT é ficar com uma grande cicatriz visível. E poderia ficar, por melhor que fosse a técnica. Porque vai ser um processo cicatricial e individual. Agora, o FUE, uma das grandes objeções que a gente tem, pelo menos eu na minha prática, é de fato você ter que raspar o cabelo. Isso, alguns pacientes são mais vaidosos, eles não querem passar por esse período. Então, se você conseguir propor, na minha visão, uma outra técnica, que não necessariamente um fio longo, que eu acho que os pacientes não buscam tanto isso, mas sim, de fato, não raspar, eu acho que você já consegue quebrar todas as objeções. Você concorda? And shaving the donor area, but not shaving the recipient area or long hair. Which one? Because both we can do FUE without shaved, Yeah. and without shave with long hair. No, No so long hair with not pre-cut, long hair or pre-cut, or no shave. you can cut the shaft without cut anything. You know, Okay. intra-surgery. I will explain everything from my side, Ah, all okay. the options. Perfect. When I was performing FUT, I was shaving both, and many doctors in US and many famous doctors they didn't shave because the advantage of FUT, you don't have to shave your hair. But I'm talking about the recipient area. Without shaving recipient area, you can never get the same quality. With non-shaven or long hair, it's not possible. It's because you cannot catch the same density 100%, and you cannot catch the same angles the original way because when you don't shave it, you cannot see, and you damage existing hair more. This is 100%. This is the truth. And extraction quality, which when you shave, you can manage the donor area better. Homogenization of the donor area is much better when you shave. In some conditions, for example, if you are operating a mayor of the city, if you are operating a very famous singer, they have no option. Then it's better because okay, they are coming and they are saying, doctor, do like 500, 1,000 maximum. I will come back again, and I will come back again. Okay, because he has no option. He cannot do that. But if you want a good, okay, this is the truth. If you want a good quality job, you have to shave. Okay. I also did my hair. Yes, I can do a long follow hair. you. Everything is in my hand, but I shave it because I know why when I shave it. Yeah. He did his hair transplant maybe 10 months ago. Surgery. 10 months ago? 11 months. Of I have a question. Professor Koray, vamos lá. Acho que dois dos grandes saltos que a gente teve, né, de novidade do século XXI no transplante capilar, o que de fato pôde melhorar a qualidade das cirurgias, ela passa sobre a análise objetiva da área doadora, antes feita de forma subjetiva, ou seja, sobre a minha opinião, sobre o meu julgamento, e depois o outro grande salto veio sobre a técnica de implantação. Eu também tinha resultados irregulares ao trabalhar com pinça, aquele folículo um pouco mais robusto, que suportava um pouco mais de trauma, vingava e dava super certo como se tivesse sido feito com implanter ou com o KIP, e aquele folículo mais sensível não conseguia ali resistir àquela manipulação e acabava não vingando. Isso levava a uma onda instável de resultados, bons resultados, resultados ruins. E com os dispositivos de implantação, como o KIP, como o implanter, a gente teve mais regularidade de resultados. E na minha opinião, esse foi, dentre tudo que a gente já tem, aparelhos de extração, habilidade para extrair mais, mas esse ponto, essa técnica, esse equipamento para implantação foi o grande salto do transplante capilar moderno. Existe algo de tantas coisas que você planeja, que você já está planejando
né, para o futuro do transplante capilar, como foi o Kibot Mobile, como foi o Keep, como foi o Coverage Value. Existe algo que esteja sendo desenvolvido e que você possa passar de novidade para a nossa audiência? I'm working on Keyboard Mobile for a long time, and it will be ready. The second version, it will be ready because Keyboard Mobile will give because keyboard is not easy to carry. It's a huge machine. Only in one clinic in UK we have the huge keyboard now, and Istanbul, and we are planning to carry also to Brazil, to Ruston. To clinic. Ruston? Yeah. Oh, nice. But Keyboard Mobile, He brought I don't it know. will be cheaper option. It will be easy to use with your telephone. You I can have. scan. I have You it. can, yeah, over you there. You can- have the can keyboard scan. mobile? Yes, Already? obviously. But the new version is better because with the new version, it will scan the donor area in 3D system because of the new technology. It's easy to do that. And with the caliber thing and with the density, Mine is it here. will be All right. yes, I can see. So keyboard mobile, a new version is coming. So it will. I think this will be better than other options in the market. Why? Because we are. This is working with AI. So to educate AI takes time, and we have 7 years experience educating AI technology. We have a Perfeito. we have also have a survey, so we know how to handle it, and we know all these thousands of many cases all already scanned, and with that information we will adapt it to the keyboard mobile, so the accuracy will be much better, and it will be ready at the end of this year. Perfeito. Maravilhoso. Eu Então, queria primeiro agradecer imensamente a sua presença. É uma falar que a honra. gente está extremamente honrado de ter o Dr. Koray Erdogan no nosso Fuicast. E eu queria também falar de uma frase que vem dele, e essa talvez você lembre aí. É uma frase bem legal. Vou falar em inglês. After the introduction of FUE, the definition of hair transplantation has changed. As a result, homogenization and naturalness has become the new standard for hair appearance. Oh, congratulations for your sensacional. You're amazing. we're very, very glad to He knows me receive better you than here. me. Yes. We appreciate your Eu primeiro queria agradecer você por estar presente aqui conosco e Fala de agradecer novo, Mauro. mais uma vez, eu falo em nome do transplante capilar mundial, por tudo que você vem desenvolvendo para a gente. Assim, é sempre uma honra estar perto de você, aprendendo tanto. É o que eu falo, infelizmente a gente só consegue se ver uma vez no ano no congresso, mas seria incrível a gente estar próximo aí mais vezes, aprendendo tanto de pessoas igual você que está sempre contribuindo, fazendo novas inovações aí na área, preocupado com a comunidade. Muito obrigado por tudo. Thank you guys. You made my day. I feel much better. Very good. Para o pessoal de casa, eu queria mais uma vez agradecer e dizer para vocês, né, que vão ter muito mais episódios assim como esse aqui, né, com pessoas que eu quero que vocês conheçam o trabalho. Se nunca ouviu falar, já eu falo, vocês têm que saber quem é que fez, as pessoas por trás das histórias. É isso que a gente consegue aprender aqui nos congressos, que vale super a pena. Esse ano estamos aqui em São Paulo, mas ano que vem, não sei se já tem algum lugar onde vai ser o World Fui, mas se já tiver, já se programem para ir, porque vale super a pena, independente do lugar. Vocês vão ter essa oportunidade incrível de estar com pessoas assim como ele, que realmente fazem a história, fazem acontecer. Então, mais uma vez, obrigado. E não deixem de seguir a gente aqui no Fuicast para ter mais conteúdos como esse no Instagram, @fue.cash. Meu pessoal, DR Maurício Reis. @DR Hélio Acioli. @DR Paulo Miorali. Paulo And Miorali. your Paulo Instagram and your clinic Instagram. Yeah, Koray Erdogan. Dr. Koray Erdogan is my Instagram. Perfeito. dr.Koray Erdogan. Vamos deixar aqui no arroba para vocês, pessoal. Acabou. Obrigado. Obrigado, Foi pessoal. incrível.